se fala em reforma tributária no Brasil desde que eu entrei na faculdade, né? Sim. Então, desde o meu primeiro ano na faculdade, já se falava na reforma tributária e quais eram os empecilhos para se conseguir um consenso, né, legislativo e da própria sociedade para que isso fosse aprovado. E a gente, ao decorrer aqui dos slides e nesse bate-papo, a gente vai ver o quão isso é complexo e difícil, porque passava por temas centrais, né? Como os estados e municípios abrirem mão das suas receitas, como isso seria feito e operacionalizado junto à União e como seriam feitos esses repasses, uma vez que todos nós sabemos que os estados e municípios dependem muito da sua própria renda, da sua própria tributação, né? A gente teve uma força muito grande política e existem diversos argumentos, né, que se usam para se dizer que a reforma tributária era extremamente necessária. Então, você tem a alta carga tributária no Brasil e a sua alta complexidade. Você tem um país especializado em sonegação, porque nós somos muito bons em muitas coisas. E eu acho que a gente tem que ressaltar que também você tem uma alta expertise, né, junto a essa complexidade, o que favorece a sonegação. E você tem as operações extremamente burocráticas, que dificultam em todos os níveis e para todos os setores, mas também o argumento de que a gente tem uma baixa competitividade no mercado internacional em função de todo esse cenário. Então, por fim, com todos esses argumentos e pela força política, a gente chegou nesse momento, que é histórico, né, para o Brasil, de maneira geral. Então, se eu tiver que falar das principais alterações, eu acho que a gente pode dizer da extinção de todos os tributos como se conhecem hoje, com a exceção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, que são impostos que virão a ser regulamentados num segundo momento dessa reforma, né? Já se sabe isso, isso é amplamente divulgado, né? E a gente vai ter hoje o que se conhece como ICMS, e o ISS vai ser substituído pelo IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o nosso PIS/COFINS pelo CBS, né, que vai ser contribuições sobre bens e serviços, e nós teremos, né, o imposto seletivo, que vem sendo conhecido como o imposto do pecado, Ou né? do mal. Ou do mal, né, Maria Helena, É. como vem se falando aqui, onde agora todos os setores da economia estão disputando e discutindo, né, pegando um pouco a fala do Dr. Tales, estão lá em Brasília, especialistas de diversos setores, para poder conseguir ser extinto dessa lista, né? Porque onde a gente vai experimentar uma carga tributária mais elevada. Então, hoje, na maneira que se tem hoje no projeto, a gente vai ter extinção do ISS, do ICMS e das contribuições ao PIS e COFINS, e o PIS, importação e COFINS importação. A gente vai ter manutenção do IPI, né, especificamente em função da Zona Franca de Manaus, né? E o IPI foi algo que o governo chegou à conclusão que não pode excluir, pelo menos nesse primeiro momento. Talvez nessa segunda onda se fale, mas hoje a fotografia do que se tem, a gente vai ter a manutenção do IPI para os produtos similares e os concorrentes aos fabricados no Brasil, na Zona Franca. E a gente vai ter uma surpresinha aqui. A alíquota ficou reduzida a zero, né? E eu gosto de conversar com a Maria Helena, porque ela sempre me dá aula, mas esse é o tipo de tributo que tem a regulamentação pela extrafiscalidade. O que que isso quer dizer? Toda vez que o governo precisar de uma majoração desse tributo, ele consegue fazer via decreto, por exemplo. São os tributos regulatórios. Se eles estão precisando de dinheiro, a Constituição autoriza expressamente que eles façam um decreto, formulem um decreto e consigam achar uma renda adicional aqui, né? Falando É. mais, Te cortando já, Patrícia. claro, Aí já é a primeira coisa, né? Que a reforma veio para extinguir. Então, a ideia
né? No início era, vamos extinguir todos os tributos sobre o consumo. Então, o IPI também estava aí. Mas aí Uhum. chegou-se à conclusão que não podia. Então, foram extintos o ICMS, serão, né? O Uhum. ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, né? Então, foram extintos quatro. Por Uhum. outro lado, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter IBS, CBS 2, IPI 3, Imposto Seletivo 4. Então, quer dizer, E até vamos aí lembrar que o imposto de renda e a contribuição social é, permanece, porque ninguém é, teve coragem de mexer neles ainda. Vai ficar é. para essa segunda onda, né? Então, aquela ideia de uma redução efetiva da carga tributária, né? Então, a gente já vê que já o intuito já não é, Um né? pouco desvirtuado, Tá né? desvirtuando. O Por quê? discurso Porque pretendeu-se usar um modelo, né? Que nem a Patrícia falou, um modelo do IVA. Só que lá na Europa o IVA é um só, né? Aqui nós e vamos ter aqui é vários. dual. E aqui é É. dual. É Então, o que a gente tem. aqui é o IVA é dual com inspiração europeia, É, onde vai se privilegiar o recolhimento no destino, é, né? Ok, até aí a inspiração está valendo, mas com uma complexidade que não se vê no modelo de inspiração, não, né? exatamente. Então, E aí, essa é uma nuance interessante. então vamos lá, Paty, pode Vamos continuar. lá, bom, e aí só para deixar os dados, né? Então a gente tem essa PLP 68, que vai ter que ser analisada pelas comissões responsáveis, e aí o trabalho de todos os representantes da sociedade civil, como a gente mencionou, o próprio professor Rafael, que está lá na comissão do agro, lutando arduamente, né, em função do nosso setor, e a aprovação do projeto ela vai ter que ser por maioria absoluta, tá? Então, dos 513 votos, a gente vai precisar conseguir 257 para aprovação. Isso tem uma informação interessante, né, Maria Helena? Tanto se falou, e eu me lembro que na virada da noite em que foi aprovada a reforma tributária, nós, tributaristas, varamos a madrugada e trocávamos mensagens no WhatsApp e tudo mais, e as manchetes no dia seguinte, uma grande evolução na sociedade, após 30 anos, vencemos e conseguimos a reforma tributária. Eu acho que eles ainda não entenderam, né? Porque na tecnicidade ainda a gente precisa ser aprovado e tudo precisa ser regulamentado. Então, assim, a reforma tributária existe, está aí, é o assunto do momento, mas existem alguns steps que precisam ser tomados ainda. Então, ainda não tenho nada 100% garantido, né? Tem muita incerteza, né? Esse que é o ponto. Eu Muita. acho que na corrida de ter que aprovar, ter que aprovar, ter que aprovar, a ideia é boa, né? A ideia, eu acho que o objetivo, se realmente conseguir desonerar o consumo, é um pleito que já estava precisando mesmo, né? Uhum. Porque PIS, COFINS, é, ICMS mesmo, é muito tributo sobre o consumo. Só que aí, quando a gente começa a estudar, a gente vê que a colcha de retalhos, né, está se formando dois novos Frankensteins aí, né? Que a gente Não, não sabe como é que vai ser, né? eu acho super interessante, porque eu estava falando com um colega nosso de um grande escritório, vou até usar o nome dele aqui, Dr. Marcos Carvalho, né, da Lefosse, e ele me disse, é incrível, porque a gente passou pelo menos 30 anos da nossa vida aprendendo todas as especificidades, todas as peculiaridades, todas as teses, né, tudo que foi construído, e agora a gente vai ter que usar todo esse conhecimento para tentar construir um novo capítulo, né, do cenário tributário nacional. Então, assim, é uma luta que não acaba, né? Nas palavras do professor Rafael, a gente vai ter trabalho por uns 105 anos Ah, com agora para certeza. fazer essa nova etapa. Não, já Bom, começou pelo PLP, né, que tem mais de 400 artigos. exatamente. Bom, e depois da aprovação, obviamente, isso vai ter que ir para o Senado para votação e, por fim, para a sanção ou veto presidencial, né? Mas aí, assim, se tiver emenda, pode voltar, pode, né? Sim, A aí gente tá, começa tudo de novo, começa a aí brincadeira. são, aí é o melhor dos mundos, né? Aprovou aqui, aprovou ali, sancionou, acabou. Seria o melhor dos mundos, mas a gente não sabe se será assim. Exatamente. Então, para dar um flavor, Maria Helena, de como vai acontecer.
é que eu faço agora para ir para frente esse negócio, gente? Não tá indo. Foi. Opa! E agora? Volta. Vou. Volta, volta, foi para frente, Ah, é, volta. tá. Aí, Isso. aí, Pronto. aí. Então, assim, como é que vai ficar o cenário tributário nacional, né? No ato das disposições constitucionais tributárias, ou seja, no artigo 125, vai acontecer uma inovação que acontece também só no Brasil, né, Maria Helena? Por mais que eu É. estude, por mais que eu já tenha estudado o sistema tributário americano, sistema tributário europeu, eu nunca vi um período de transição. Ou seja, a gente está tropicalizando a ideia e colocando nos nossos patamares também. Então, por exemplo, o período de transição começa em 2026 e vai até 2033. Quer dizer que muita coisa ainda precisa ser regulamentada para que isso aconteça nesse período. Eu estou falando de 9 anos de transição, 9 anos de ajuste. E o que se sabe hoje? Qual é a fotografia do projeto hoje? A gente vai ter uma alíquota para o IBS de 0,1%, onde vai para os estados 0,05%, para os municípios o restante mais 0,05% e a CBS numa alíquota de 0,9%, né? O que que vai acontecer? Em 2026 isso já começaria a ser cobrado, né? Se, Em 2000, se houver lei, já vai começar a ser se houver cobrado. lei, se der tudo certo, É, né? Aprovado, se todas as etapas que eu mencionei no slide anterior forem cumpridas, a gente não ficar com idas e vindas, é. né? Aí, É isso, de novo, citando meu saudoso chefe, a foto é essa hoje. Em 2027 e 2028, a gente teria o início da cobrança da CBS e do IS e a extinção do PIS e da COFINS, né? O IPI tem a sua alíquota zerada, exceto os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Lembro que a professora falou lá da extrafiscalidade, só para ficar atento, né? Em 2029 ou 2032, a gente teria um aumento escalonado do IBS e a redução escalonada do ISS e do ICMS. E em 2033, a extinção do ICMS e do ISS. Aí, Maria Helena, como a gente vinha conversando, né? sem som, sem som, Patrícia. Patrícia congelou. Bom, o que que a Patrícia ia falar? Queria Oi, dizer que. Oi. Agora sim, me você ouvindo? congelou e voltou. Não sei. Então, perdão, pessoal. É, o que eu estava dizendo é assim, imagina a complexidade para o contribuinte conviver com dois sistemas tributários. Então, você tem toda a complexidade do regime anterior e vai ter que aprender com um novo regime, né? Sendo que o objetivo, lembra, o discurso dizia que era pela simplificação, né? É, um dos princípios é da simplicidade, né? Da efetividade, é um dos princípios dessa reforma é da simplificação mesmo. É, Agora, é, é, como que vai simplificar? Não sei, porque vai ter que conviver com dois regimes. Nós vamos ter que conviver com o ICMS, com o ISS durante 9 anos, com todas as suas obrigações acessórias, não vai mudar nada, e virão uhum. mais dois tributos que a gente vai ver também, que a gente ainda não sabe como vai funcionar, né? Porque não tem regulamentação, mas que também vai ter suas peculiaridades. Então, imagine um setor fiscal de uma empresa, como que vai ser, Não, né? e eu diria mais, né, Maria Helena? Em 2033, com a extinção do ICMS e do ISS, que aí fecharia esse período de 9 anos, enquanto você tem a transição, eu fico pensando aqui nos impactos, né? E na carga tributária efetiva que o contribuinte vai Sim, pagar, porque vamos sim. pensar, o antigo regime vai continuar sendo operacionalizado da mesma forma.